Alô, boa Oi, noite. tudo bom? Tudo bem, Tudo cara? bem? Tudo bem. Obrigado pela tua presença aqui. Antes de começarmos, eu queria explicar, eu sempre explico para os meus entrevistados o motivo da máscara. Eu estou aqui na companhia do meu irmão, o Alex, mas nós não moramos juntos. Ele trabalha na área de construção civil, essa coisa toda, muita gente. Então, por medidas de segurança, épocas de pandemia, todos os cuidados necessários. Uhum. Então, muito obrigado pela tua presença, tá? E hoje vai ser um grande prazer a gente revisitar grandes momentos seus, tanto no teatro, cinema, televisão. Prazer. Obrigada pelo convite, Paulo. Bom, eu gostaria de começar essa conversa com você abordando por uma prática esportiva. É engraçado isso, né? Eu estava vendo, pesquisando sobre você, e vi que você é uma grande apreciadora da prática de tênis, né? E no teatro, eu estive observando os seus papéis, os gêneros que você visitou, e tal como numa partida de tênis, você tem que estar preparado para tudo, né? Da mesma maneira que o tênis trabalha todo o seu corpo e também o seu emocional, o teatro também te prepara. E o tênis é aquela coisa do inusitado, né? Eu me É. lembro de um filme do Woody Allen chamado Match Point, Sim. em que ele fala daquele acaso, né? Uhum. Do imponderável, que é quando a bolinha fica ali, não cai nem para o lado nem para o outro, que vai definir o destino de uma partida. E assim é a relação do ator no palco, né? Cada espetáculo é um espetáculo diferente. Você também vê um pouco isso, que o tênis, de certa forma, te preparou até para a expressão corporal no próprio teatro, né? É. Ah, bacana essa analogia. É interessante, é isso mesmo. O teatro, como falam os ingleses, né, to play, né, é um jogo, né? É, É um jogo, é um bate-bola, né? Tem que ter a bola no alto, uma troca boa entre os atores, né? Assim como o tênis também. Talvez seja mais um frescobol do que o tênis, né? Porque os escobar, dois têm que estar juntos ali mantendo. mantendo, né? E ser preparado para aquele imponderável, né? Porque as reações da plateia são as mais diferentes, né? Às vezes Isso. o público não entende essa coisa de cada espetáculo ser um espetáculo diferente, único, né? Porque Uhum. é uma arte viva, né? É Isso. diferente quando você vai fazer alguma coisa de cinema, de televisão, que não seja ao vivo, né? Em que você não tem as variáveis sob controle, né? Exatamente. É bem parecido. Bem parecido, né? Bom, eu queria abordar com você, antes da gente vir na sua formação, sei que você fez Cal, Unirio, Uhum. mas antes da gente entrar nisso, como é que foi, eu sempre pergunto isso para os meus entrevistados, a relação, a descoberta da tua vocação já no ambiente familiar. Você tinha alguém que fosse chegado à prática artística, mesmo que não fosse teatro, ou você descobriu esse caminho por você mesmo? Olha, não, na minha família é, não tem artistas, são todos médicos, professores, né, dessa área, mas Aham. eu tive uma avó que me levava para ver peças, assim, bem criança, e me levava para ver peças adultas. E eu não entendia Hum, muita coisa, mas eu ficava encantada com aquela atmosfera, né, com os atores. E isso foi determinante. Foi ali que começou a paixão pelo teatro. Eu, e, e já bem criança, assim, uns 10 anos, eu lembro que eu era muito. Na escola apareceu também, assim, de ficar imitando os professores, sabe? Assim, é, ser aquela magrela engraçada da turma. é. E aí um professor falou, bota essa criança no teatro, mãe. E aí eu comecei a fazer uns cursinhos, até que a coisa foi ficando séria. Aí com 16 anos entrei na Cal. Quer dizer, você não tinha o teatro, você era naturalmente uma pessoa extrovertida ou mais introvertida? Eu era tímida, uh, mas eu encontrei talvez a defesa assim para minha timidez pela graça, sabe? Eu fazia Uhum. graça de mim mesma, uma espécie de clown assim, né? Sim, Me sim. ridicularizava antes de fazerem piada comigo, então era essa criaturinha assim engraçada. E o legal que eu estava vendo na tua trajetória, você transitou muito bem, tanto pelo humor, como também em espetáculos em que a carga de dramaticidade exigia de você muito, né? A É. gente vai falar daqui a pouquinho sobre Zoológico de Viso, sobre a profissão da senhora Warren, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, você também tem outros espetáculos, como, por exemplo, Silêncio, que também tem uma carga de humor ácido muito forte, né?
e depois foi fazer também um seriado no Multishow, chamado Open Bar, que, não é? A comicidade era tônica, né? É. O Nossa, que para você julga mais difícil do ator desenvolver no palco? A questão do humor ou a questão da dramaticidade do personagem? Ai, os dois são difíceis, né? É sempre difícil. Mas eu transito bem, eu gosto das duas coisas. Eu gosto das duas coisas. O humor tem uma questão assim que é um tanto quanto matemática, né? Você tem que entender um pouco do tempo, né? E jogar e saber qual é a respiração exata para a piada acontecer. O drama também tem. Eu acho que os dois são desafiantes, assim. Mas não tenho um preferido, não. Eu gosto das duas coisas. Eu gosto de pisar no drama com tudo e da comédia também. E da comédia também. Você estava falando de imitação de professores e tal, e eu estava vendo aqui na tua trajetória, você, na Unirio, né? Você tem bacharelado em artes cênicas, e você fez um trabalho muito interessante como bolsista num projeto de pesquisa sobre o ator narrador. Tô tocada. Você vê que eu pesquiso mesmo. Pô, E é interessante, olha a coincidência, né? Um dos textos, foram dois que você se dedicou, mas esse aqui me chamou muita atenção. A interpretação narrativa dos textos curtos de Rainer Miller. Você tinha como supervisora a professora Nara Kaiserman, e depois, em 2003, você vem a fazer História de Amor de Rainer Miller, dirigida pela Nara Kaiserman. Como é que foi essa relação, primeiro, de aluna com professora e depois a atriz com a diretora? Nossa, essa experiência foi marcante, assim, porque, exatamente, começou como um projeto de pesquisa dentro da Unirio, de pesquisa da corporeidade do ator, né, na literatura. Essa pesquisa, o doutorado dela é com o Rapizzodo, ator Rapizzodo, né, que conta histórias. Né, e a gente começou a trabalhar como um projeto de pesquisa e aquilo foi desenvolvendo. A gente ficou 6 meses numa sala de ensaio, eu e o Yuri. Na faculdade mesmo que é possível isso, né? 6 meses improvisando, até que a gente criou esse espetáculo e ficamos em cartaz no Sesc, Copacabana, depois no Lauro Alvim. Fizemos uma trajetória muito bacana. Foi muito bom, essa experiência foi muito boa, porque foi de muito trabalho, né? A gente ficava improvisando e um assistente de direção ficava desenhando o que a gente fazia, os gestos, sabe? Uau. E a gente tinha quase um storyboard. Como se fosse um storyboard, né? Como se fosse um storyboard. Para depois repetir, né? Enfim, escolher o que é bacana. Foi muito bom. Que legal, que legal. E você também, logo no início, 2005, logo depois, 2 anos depois, você viria a ser dirigida por João Fonseca em Gota d'Água, de Chico Buarque, né? Como é que foi esse teu contato com a obra do Chico, assim, a primeira vez? O João foi meu primeiro, assim, diretor que me colocou no mercado, né? Ele foi meu professor na Cal, e ele chamava os alunos para fazer algumas coisas nos Fudidos Privilegiados, que é a companhia dele. Então, foi meu primeiro diretor, assim, profissionalmente, né? E aí, depois de um tempo, ele me convidou para fazer o Gota d'Água, que foi também uma experiência, meu primeiro musical que eu fiz, né? Eu acho que foi talvez o único. E foi muito bacana também. Achavam que eu era parente da Marieta, porque a peça do Chico... mas realmente, parecida, é verdade. Todo mundo confundia, assim, achava que eu tinha algum parentesco. Vocês tinham que fazer uma peça, mãe e filha, né? E essa foi uma das peças que eu fiz com o João. Fiz alguns trabalhos com ele. Logo depois você faz também Zoológico de Vidro, né? E aí a gente está entrando aqui num diretor que você fez 3 trabalhos. Eu vou até pegar o seguinte, como são 3 trabalhos com o mesmo diretor, que você comentasse sobre eles. Você faz Zoológico de Vidro, depois você faz com ele Olhe para Trás com Raiva, e você tem, finalmente, O Camareiro, em que você teve esse grande prazer de estar no palco com o querido, né, saudoso Tarcísio Meira, que infelizmente agora esse ano nos deixou. Aí eu queria começar, antes de chegarmos ao Camareiro, que você falasse dessa experiência do Zoológico de Vida, em que você faz uma personagem que exigiu muito de você, a Laura, né? A Laura, ela é extremamente
dominada por uma mãe possessiva, que é a Amanda, né? E diante de um irmão também que é tipo um zero à esquerda, né? Anulado. Embora ele fosse arrimo de família, mas ele era anulado psicologicamente por essa mãe, que é a Cássia Kiss, e que com esse espetáculo fazia 30 anos de carreira. Quer dizer, olha quanta coisa estava envolvida nesse espetáculo. Como é que foi para você esse trabalho? O Zoológico também foi um processo grande, de bastante tempo de ensaio. A gente se baseou bastante na biografia do Tennessee Williams, né? Porque é uma peça bem biográfica. E a gente leu a biografia dele. E a Laura, ele se baseou na irmã dele, né? Que depois a gente veio descobrir através da biografia que ela foi uma das primeiras a sofrer aquela cirurgia de lobotomia, né? Ah, sim. Ela, enfim. E aí a gente fez uma investigação nesse sentido, assim, dela ter alguma coisa de um certo autismo. Ela ficava parada, olhando um tempo para uma peça de vidro, assim, muito tempo, e viajava, assim, ia para outro mundo. A gente foi pesquisando isso, outro tempo, né? Ela tinha E outra coisa também que era importante nessa peça é que ela falava da memória. A primeira frase, eu acho, da peça, ele fala, essa peça é sobre memória. Então, a gente não tinha esse compromisso tanto com o naturalismo, sabe? A gente deixou ser um pouco fantástica também, assim, as nossas interpretações, a forma que eu mancava não era tão realista, tinha uma composição ali que era pelo quadril, era quase uma dança, assim, e foi bem vertical, assim, esse processo, sabe? De muito tempo, e a gente teve uma oportunidade que foi ótima de esquentar o espetáculo num teatro em Indaiatuba. A gente ficou ensaiando e fazendo para as pessoas lá um tempo, antes de estrear em São Paulo, no Sesc Anchieta. Então, a peça já estreou, assim... Já quente, né? Interessante. E eu acho uma coisa que eu achei uma decisão muito, muito pertinente do Ulisses Cruz foi ter mantido o título, né, pela tradução literal do original, Zoológico de Vidro, porque você vê que a tua personagem, uma maneira dela se refugiar no mundo próprio dela, que ela tinha aquelas peças de vidro que eram peças de estimação, eram animais de vidro, né? Era uma maneira, acho que dela se acalmar, dela se jogar naquele mundo, né? As personagens femininas do Tennessee têm esse traço, né, de fuga da realidade. A Blanche DeBois também tem isso, que ela quer ir para uma terra que ela tem não sei aonde, né? Tem uma coisa assim de quero sair desse mundo. O Tom, o irmão da Laura, vivia no cinema. Eles têm esse traço escapista, assim, né? Ele tentava fugir da realidade para a ilusão, né? Até me remeteu um pouco àquele filme, né? A Rosa Púrpura do Cário, do Woody Allen. E ela, a personagem também não suportando a realidade dela, ela ia para o cinema como uma forma de libertação, né? Esse é o Tom. E aí, na sequência, eu fiz o Olhe para Trás com Raiva, que é uma peça que foi engraçado também, porque foi durante a temporada do Zoológico, o Ulisses falou, vou montar essa peça, fui convidado para montar. E aí isso eu não sabia, você fez concomitantemente as duas? Foi logo na sequência. Na sequência, tá. E aí ele falou que foi convidado para dirigir essa peça e eu gritei na hora, nossa, essa peça é do meu sonho, eu amo essa peça. A Cássia jogou um guardanapo em mim, fica quieta aqui, não vai não. E aí acabou que conciliou, que ela seria antes, mas acabou sendo adiada e ele me convidou para fazer. Que tem um aspecto também autobiográfico muito forte, né? Que é a autobiografia do John Osborne, né? Isso. É uma juventude, talvez uma das primeiras obras que retrate assim, a juventude pós-guerra, né? Essa desilusão do pós-guerra britânico, assim, que foi antes um pouco do rock and roll chegar, né? Sim. Então, o personagem tocava um jazz, assim, bem revoltado com a situação dele, né? Pré-rock, né? Aquela geração ali. Foi muito interessante, porque o que eu gostei nesse texto, eu lembro que eu li na época da Cal, eu tinha adorado esse texto, é porque ele tem personagens que são jovens, todos na faixa dos 20 anos, mas com muita substância, sabe? Eles têm muita frustração já, eles já carregam uma desilusão do mundo, assim. E aquilo que me fez gritar na hora para ele, eu quero fazer...
É, Enfim, aí depois, não foi tão na sequência, depois de um tempo, o Camareiro apareceu, né? Outra parceria com o é. Ulisses. Agora, o interessante da tua personagem é que ela é arrastada para essa vida de mediocridade, né, do personagem. Quer dizer, ele mesmo se coloca mergulhado nessa frustração, porque ele não queria aquela vida para ele, né? Ele É, tem uma carroça, ele vende doces, né, não sei o quê, e ele tirou você de uma vida, porque você tinha uma vida boa, né? é, E acompanha ele nesse misto de amor e, ao mesmo tempo, suplício por suportar essa frustração dele, né? a Alison é de uma família aristocrática, né, na Uhum. Inglaterra, e ela se apaixona por ele. Ele vendendo balinha na carrocinha e revoltados, lendo jornal o tempo inteiro, assim. E ela acaba engravidando, enfim, eu lembro, faz tempo já, mais de 10 anos essa peça. E no Camareiro, né? Agora indo ao Camareiro, né? Como é que foi para A você a tua pergunta experiência? aqui é pós-Segunda Guerra. É, pós-Segunda Guerra. No Camareiro, você faz uma jovem muito entusiasmada pelo ato de representar, né, em contraste com a esposa do Sir, que já está meio que. Ela já vê a condição de senilidade dele, né, quer interpretar o Rei Lear de qualquer maneira. Ele foge de um hospital, né, para poder estar no teatro para interpretar o Rei Lear. Né? Como é que foi essa tua personagem assim, que contrasta com a esposa do Tarcísio, do personagem na peça? A Irene, essa personagem no texto mesmo, ela não dava tanta informação assim. E aí Sim. eu e o Ulisses, a gente criou algumas histórias paralelas para ela, sabe? Ah, Ela era, no texto, ela é uma assistente de palco que quer participar daquela companhia shakespeariana de qualquer jeito uhum. e fica tentando entrar ali naquele mundo, né? E aí eu e o Ulisses, a gente criou que ela era uma burlesca dos cabarés também. Então a gente criou Ah, como um jeito assim dela andar, enfim, tentar seduzir o Sam para entrar na na companhia. companhia. Aí tem um momento que ele me pega no colo e É. ela acha que ele está encantado, apaixonado por ela, mas na verdade ele só está vendo se ela é leve o suficiente para fazer a Cordélia no Rei Lear. Ah, Cena que ele entendi. pega a filha e fala Sim, sobre sim, elas sim. e tal. Mas aí ela acha que ele está encantado por ela. Não, ele só quer ver se ela é magra. Só quero ser magra, né? E como é que era esse bastidores com o Tarcísio? Né? Porque imagino, várias gerações cresceram vendo as novelas do Tarcísio, né? E de repente você está diante de uma pessoa que representou uma etapa da tua vida. Como é que era para você essa coisa, acredito, de fã e ao mesmo tempo de profissional para profissional? Ele é um ator que emociona, né? Ele abre a boca, você já vai para. Enfim, você revisita a sua história, né? É a memória É. do. Enfim, dos Afetiva, netos. né? É. E foi muito bacana a nossa parceria. Foi em 2015, né, que a gente fez essa primeira versão com o É. Kiko. Ele é um projeto do Kiko Mascarenhas, com o Diego Teza, que traduziu a peça, né? Então, Uhum. aí eles convidaram o Tarcísio. É, então, é uma outra, de novo, repetindo essa dupla, né? O Kiko foi meu irmão no zoológico, agora a gente, E aí, uhum. enfim. E começamos os ensaios na casa dele. A gente fazia umas leituras na casa do Era na Tarcísio. casa do. Interessante. Né? Ele ainda bastante inseguro, ele estava 40 anos fora dos palcos. Parece que a última peça dele foi em 96, né? 1996, Ah, é? que era. Eu estive lendo alguma coisa que era assim, e ainda. Não, e continua tudo bem, que era uma continuação daquela Tudo Bem no ano que vem, Então com é a menos Glória. tempo, eu achei que fosse mais tempo. Ele estava bastante inseguro assim, de voltar para o teatro e tal, e o Ulisses e o Kiko ali fizeram todo esse trabalho assim, de deixar ele confortável e protegido em cena, sabe? Né? E assim, esse convívio foi muito rico. Eu chegava cedo, ficava ouvindo as histórias dele, que são muitas, né? Ele tem lembranças da época do TBC, Sérgio Cardoso, Cacilda Beck, e do começo da novela também, né? Quando era ao vivo, ele me contava os casos dos erros de Que gravação, a legal. gente não podia cortar, né? Porque era ao vivo. Então foi muito bacana.
E agora a gente Muito retomou legal. um pouco antes da pandemia, ele quis voltar. E Foi aí em ficou tudo 2019, certo. você retomar. Né? Ele mesmo que quis, foi um esforço dele, né? E aí convidou o Cássio, que não podia, convidou o Cássio Capim para fazer o Camareiro. Nós Sim, fizemos sim. uma temporada na FAAP, que encerrou pouco antes da pandemia, né? Estourar. Foi pouco antes assim, do carnaval, logo depois veio a pandemia. E eles deviam fazer uma parceria ali também, nos momentos que eles estavam no palco, maravilhosa, né? Porque o personagem do Norman, que é o camareiro, ele praticamente presta uma homenagem ao teatro, porque é como se fosse o alter ego, né? A memória auxiliar desse ator, do Sir, né? Que está num processo de decadência, né? Interior e física, né? Mas ele faz de tudo para lembrar, né, as falas de Shakespeare, o ator que ele tanto admira. Quer dizer, é um texto maravilhoso, né? Isso. E assim, esse ator que fez o Camarillo, tanto o Kiko quanto o Cássio, tinha esse trabalho duplo, né? Tanto de cuidar do personagem do Sam, como do próprio Uhum. Tarcísio, né? Eles faziam de tudo ali para ele estar confortável e protegido, né? E davam água quando precisava, davam, enfim, estavam ali para tudo, né? Então, É tudo, né? foi... É uma devoção, né? Porque ele é o nosso Sam, né? O Tarcísio foi um Sam, É. né? Muito E, educado, muito gentil. e o que a gente observou na televisão é, de certa forma, ele fez uma dramaturgia teatral durante muito tempo, né? Na televisão, né? Se você vê a maneira como ele compunha os personagens, né? Sim, sim, ele fez aquelas peças, né, na Tupi, né, que tinha. Ele me contou isso também, é verdade. E personagens épicos, né, quando uma Fernanda Torres falou que É. ele era um ator épico. Né? Você vê do Capitão Rodrigo ao Hermógenes, do Grande Sertão Veredas, quer dizer, é um trabalho assim magnífico, né? Sim, Mas que absorvia muito ele e, de certa forma, afastou ele durante tanto tempo dos palcos, porque a televisão é, absorvia todo o tempo dele, né? uhum, Como a gente observa também, você vê que eles são foram muito amigos, né? Tony Ramos e Tarcísio Meira têm trajetórias bem parecidas. Se você uhum, for ver, o Tony Ramos também fez pouco teatro. Ele fez mais televisão e cinema, como uhum, o Tarcísio também, né? sim, Mas o Tony Ramos também muito apurado na construção desses personagens televisivos, né? Como se sim, fosse levasse, entre aspas, claro, um teatro popular para o grande povão, né? eu acho. Legal. Bom, tem um outro diretor também, que tem três trabalhos interessantes que você fez com ele, que é o Moacir Chaves. Moacir Chaves, você já tinha feito um trabalho com ele, Fragmentos de Hamlet, não é? Gente, não tô acreditando. É bom revisitar na memória, vai. E depois fez Imagina esse pau que se mexe. Olha que interessante. Na época da pandemia, você volta a parceria com ele agora no universo digital. Fala um pouquinho dessa amizade através dos tempos. Caramba, você descobriu esse Hamlet. É verdade. O Moacir foi meu professor. Eu fiz uma oficina com ele na época da Cal também, bem novinha. Depois Uhum. nos reencontramos na Unirio, também com o meu professor. E aí eu fiz essa prática de montagem na Unirio, que eram fragmentos, algumas cenas do Hamlet, né, que ele fez a Sim. supervisão. E sempre foi um diretor que eu desejei trabalhar, assim, eu adorava as montagens dele, eu vi ele passar na faculdade, ficava, quero trabalhar com ele. E Uhum. aí fiz Imagina esse palco que se mexe, que também foi engraçado a forma que esse espetáculo foi criado, né? Foi no aniversário do Moacir. Eu estava com Sim. uma amiga, até numa outra reunião, ela, vamos passar na Fiorentina, que é aniversário do Ah, Moacir. E aí aham. eu fui de penetra, né? E aí eu sei que tinha um grande amigo do Moacir, que é o João Torres de Melo Neto, que estava na mesa, ele é um astrofísico super famoso e tal, falando histórias de física, e todo mundo ouvindo com muita atenção, assim. Aí o Moacir, em determinado momento, falou, tá aí, vamos fazer uma peça sobre isso. Quem está aqui na peça está no elenco, quem está aqui na mesa está no elenco. Cara, Então, puxa, que legal. Aham. ali a gente fez um grupo de WhatsApp, começamos a se encontrar e a gente ia para casa do João ouvir as histórias dele, deixava um gravador ligado e o Francisco Ohana fez a transcrição dessas gravações. Depois a gente Uhum. escolheu algumas passagens, cada atriz assim, enfim, cada uma escolheu o que queria falar
Exatamente como ele falou, sabe? Era a fala transcrita mesmo, dele contando Transcrito, o que é né? o buraco negro, enfim, conceitos E da parece que ele física. fazia um paralelo, né, desses fenômenos da cosmologia com as coisas práticas do dia a dia, né? Isso, Do beijo às estrelas, né? isso. O arrepio, né, que o beijo provoca. É. Foi muito interessante essa peça. E aí, o Moacir me convidou, um pouco antes da... Foi, foi no ano anterior da pandemia, né? Foi em 2018, Uhum. 2019, né? Por aí. Ele me convidou para fazer umas leituras Uhum. Ele estava dando uma oficina de dramaturgia e me convidou para ler esses textos que eles estavam criando. E eu fui Uhum. lá, e aí foi que eu conheci a Juliana Leite, que ela fazia parte dessa oficina, ela estava como aluna, e eu adorei o texto dela, e a gente começou dali a desenvolver uma parceria e pensar no projeto juntas e tal. E aí a gente estava acompanhando as notícias do mundo, sabe? Muito ligadas no que Sim. estava acontecendo. O Marcelo, meu marido, estava viajando e a peça foi cancelada lá no Canadá, foram Sim. mandadas de volta, enfim. E eu sentindo a coisa chegando, eu liguei para a Ju e a gente se encontrou. Vamos tentar fazer alguma coisa na internet? Uhum. E a princípio era aquela peça que ela estava escrevendo. E ela falou Sim. assim: me dá um tempinho. Pediu umas semanas, 2 semanas, e apareceu com esse texto, Onde Estão as Mãos Essa Noite. Foi uma surpresa, porque era quase uma previsão assim, de tudo que a gente passou. Logo na primeira Uhum. semana de pandemia, ela fez enfim, Uma antecipação, né? uma antecipação assim, do que a gente iria viver, né? E aí ensaiamos 2 meses pelo Zoom, eu, ela e o Moacir topou, e estreamos em maio, quer dizer, a pandemia começou em março, em maio a Foi. gente estava com a peça pronta, Uau! estreando no Zoom. Fizemos quase 80 Nossa, foi uma apresentações. maratona, né? Foi uma maratona, né, de Foi, encontro. é. Fizemos quase 80 apresentações, foi muito... E foi a primeira experiência virtual que você teve Foi. de ensaiar? Mas a gente considerou como teatro, a gente pensava o tempo inteiro como teatro, assim. Uhum. O próprio método da direção do Moacir era muito parecido com o que eu tinha vivido na outra peça, focado na oralidade, né? na clareza das palavras, nos tempos, né? Então era muito parecido com o que eu tinha vivido já com ele, assim. Então foi um terreno assim que eu não pensava na tecnologia em si, sabe? Sim, Estava ali sim. pensando no corpo, na voz, enfim, teatro. Teatro, né? Quer dizer, em nenhum momento essa falta do presencial afetou vocês. Não. Era como se fosse um monólogo mesmo, e a plateia estivesse escura na minha frente, eu estava ali sozinha falando. Uhum. E aí no final eu ligava o som e ouvia os aplausos, né? Ah, estão aqui. Mas durante Que a peça bom. era um silêncio, assim, né? Isso que fazia falta as reações, né? É, exatamente isso, né? Quer dizer, é um exercício de suspense em cada apresentação, né? É. Como seria? Eu queria destacar aqui, porque me chamou muito a atenção, você recebeu uma crítica do jornal o Globo, do Patrick Pessoa, que eu achei ele muito, muito feliz. Ele diz assim: onde estão as mãos esta noite? O primeiro beijo entre as linguagens digital e teatral, que efetivamente produziu fagulhas. Nem o teatro, nem o Zoom foram para mim os mesmos depois de testemunhar seu match nesse trabalho, falando sobre o seu trabalho. Bonito, né? É. Foi linda essa crítica. Ele escreveu uma outra também para a revista Questão de Crítica, onde ele desenvolve mais também. É muito bonito o texto dele. É isso, né? A gente sentia como teatro o tempo inteiro. Não era uma experiência virtual. Eu sempre pensei como teatro. E assim, a casa virou um teatro, né? Porque É, botava luz, é. fazia tudo. A gente Uhum. viveu isso em casa, assim. Foi uma experiência que manteve a gente ativo, vivo e produzindo num período tão triste, né? Onde tudo estava parado. Uhum. Foi salutar, assim, para a cabeça e, enfim, a oportunidade também de continuar me aprimorando, né? Trabalhando com um diretor que é rigoroso pra caramba.
Mas é bom quando você se considera também uma atriz muito rigorosa com você, uma autocrítica, porque eu noto que quase todo ator ou atriz que se cobra muito busca diretores também com o mesmo perfil. Sim, sim, eu sou virginiana, sou bem Somos. perfeccionista, somos. Você é de 11, né? Isso, 11 de setembro? isso, 3. Somos virginianos raiz. exato, é isso. Legal. E uma coisa, você, agora aproveitando que a gente está falando desse universo digital, como que você vê, aos poucos, né, com a vacinação, vários espetáculos, CCBB, Teatro Glauci Rocha, tem uma amiga que está com espetáculo também lá, estão voltando com presencial. Você acha que esse híbrido de teatro e cinema vai sobreviver e vai ajudar, inclusive, no retorno do presencial quando a pandemia acabar? Ai, tomara, eu acho que sim. Uma coisa que foi muito surpreendente, assim, a gente começou a fazer esse trabalho despretensiosamente, era uma forma da gente continuar pensando, fazendo. E quando estreou, lotamos a primeira semana, chegamos ao limite do Zoom, com pessoas que eu não sei como descobriram, como foram parar ali, no interior de Pernambuco, gente no interior do Rio Grande do Sul, de fora do país. Não sei como chegaram pessoas tão diferentes assim. Algumas que nunca tinham ido ao teatro, ficaram muito emocionadas. Isso é que é muito rico, né? Isso é muito, você atingiu. Né? Cidades que não tinham programação teatral, enfim, pessoas de várias cidades do interior do Brasil, assim. Isso foi muito emocionante. E a possibilidade de chegar, do teatro chegar de alguma forma, mesmo que virtual, né? Acho que abre portas, né? Abre, enfim. Para mim foi assim, enfim, nasci no subúrbio carioca, em Campo Grande, não tinha uma programação teatral lá, né? Sim. E, assim, e para mim era muito especial os dias que eu ia com a minha avó ao teatro no centro da cidade, sabe? Que ela me levava. Uhum. Enfim, se todo mundo tivesse essa oportunidade, sabe? É tão rico. Então, marca, né, na vida da gente, assim, ir ao teatro, abrir a cortina e ver ali uma história, o homem representado, assim como todo o rito, né, de chegar, é o café, enfim, a sociedade chegando, tudo isso é uma experiência muito importante, é civilizatório, sabe? Tem um papel muito importante o teatro, assim. E foi lindo chegar dessa forma, em lugares que não tem teatro, né? E pessoas voltavam, algumas vinham e ficavam tímidas, não conseguiam falar, que a gente conversava. Às vezes as conversas Tinha o duravam mais debate, do que né, a depois, né? peça. A gente ficava horas conversando, as pessoas voltavam e você via a pessoa se abrindo, sabe? Começou muito tímida na primeira apresentação, na outra já estava falando e interagindo. Enfim, foi muito bom. E tomara que sirva assim de convite, né? Que o virtual chegue antes e não E se que assustem. continue, né? Seja Atraindo esse convidativo, né? público, né? Agora, uma curiosidade, nesse debate, você virou uma coisa meio terapêutica, né? Eu acredito que muita gente nesse papo, vocês viraram meio que psicólogos, né? Acredito que já teve alguma ocasião de você fazendo, que você teve que acolher um relato de uma pessoa que acompanhou a peça, que você teve que praticamente levantar o astral dessa pessoa? Aconteceu algum tipo de situação assim? Aconteceu. No começo, principalmente, as pessoas estavam muito assustadas, né? Tinha gente muito assustada, assim, ou que passaram, que viveram a doença de perto, enfim. Foi, foi importante, assim, conversar, ouvir os relatos, né? Eu acho que para quem participou foi terapêutico, né? E a peça também era como se fosse um espelho da pessoa, né? A personagem está ali fechada no quarto. Muitos falavam isso, eu me vi nela muitas vezes. E outras coisas engraçadas aconteceram, tipo, dois casais começaram a namorar. São de duas histórias, assim. Se Que conheceram legal! naquele bate-papo, no quadradinho. O teatro aproximando casais, viu? Que legal! Que bacana! Agora eu vou me remeter a uma outra experiência também muito legal que você teve com o Marco Antônio Pânio, um diretor também notável, que foi quando você fez a profissão da senhora Warren, em que você fazia a personagem Vivian Warren, que batia de frente com a personagem da Clara Carvalho, né?
e que ao longo da peça você vai descobrindo que todas aquelas benesses, você estava estudando para ser advogada, você teve uma vida, né, muito bem estruturada, mas tudo aquilo que você recebeu vinha de um trabalho de prostituição que a sua mãe fazia, que inclusive era dona de uma rede de bordéis, e que inclusive ela foi levada a isso pela miséria que o próprio machismo, o patriarcado, né, levava a isso, né? E você vem de experiências assim em teatro que fala muito dessa questão do feminino, né? De como as mulheres são. Fala um pouquinho de como foi para você construir essa personagem da Vivian. Era um personagem forte, né? E o interessante dessa peça, do Bernard Shaw, é que as duas tinham razão, né? Era um debate, um embate de ideias ali entre mãe e filha, cada uma defendendo seu ponto de vista. E a Clara Carvalho também, grande atriz, com aquela força dela em cena, assim, foi muito interessante, muito bom. Uma parceria que começou, eu e o Pâmio, a gente se conheceu em Céus, a gente fazia... Foi ali que eu conheci o Pâmio e... Que falava sobre o terrorismo, né? Isso. E ele fazendo como ator, e aí ele me convidou, na sequência mesmo, assim, acabou... Na sequência. E foi, um pouco foi assim minha vida, né? Uma coisa levando a outra, conhecendo pessoas. E eu conheci o Pâmio de Céus, e aí ele me chamou para fazer o Senhora Warren, que foi uma experiência muito bacana. Ficamos em cartaz no MASP, depois na Aliança Francesa, e tenho pretensão de voltar, vamos ver. E o Bernard Shaw tem uma característica muito interessante, né? Porque você vê que essa peça dele, escrita ainda no século XIX, né? Mais de 120 anos, né? E como os temas são tão reais, quer dizer, é uma peça realmente atemporal. E como ele não leva o público, ele não julga os personagens, ele apresenta para as pessoas e cada um sai com a sua opinião sobre cada personagem. Isso é muito legal, né? De não induzir a opinião do espectador, né? Exato. Ele lança as ideias, né? E cada um tira a sua conclusão, assim. E isso pra gente como atriz também é importante, também não deixar o público pensar, né? Deixar a peça continuar, né? Ela era uma personagem que tinha, né, uma ambição, né, na carreira dela de ser uma grande contadora, né? E ela foi trabalhar numa contadora em Londres e largou tudo, largou a mãe. Ela tinha traços assim, até um pouco Olha, desculpe te interromper, o Moacir Chaves está dizendo aqui, essa moça é muito boa atriz. Obrigada, Moacir. Desculpe te interromper. Será que ele ouviu a gente falando dele? Ah, ele deve ter ouvido. Depois ele botou cara em coelho, várias exclamações. Está te acompanhando aqui. Mas aí, desculpe te interromper, pode prosseguir falando sobre isso. E ela fumava charuto, né? Ela tinha um gestual assim, um tanto masculinizado e tal. Foi essa busca aí na composição dela. Estou lembrando aqui você falando como é que foi a construção. Foi um pouco por aí. E a mãe, né? Aquele gestual cafetino, né? E é interessante que o Bernard Shaw ele sofreu, na época, quando a primeira montagem em Nova York, ela foi, tipo assim, perseguida, né? Não queriam que montasse o espetáculo. E o Marco Antônio faz um paralelo com o álbum de família do Nelson Rodrigues, aqui, que também foi muito perseguido, porque ela tocava em temas como incesto, prostituição, reconhecimento de paternidade, que hoje é comum você ver na peça, mas naquela época era um escândalo, né? Tanto que ele tentou trazer um pouco para a atualidade a peça, mas não conseguiu, porque, quer dizer, ele aproximou um pouco, a gente faz a peça... 1950, né? Por aí. Mas se fosse hoje, não poderia, porque um teste de DNA resolveria a peça. Exatamente. Ele manteve ali nos anos 50 a peça, para não ficar também aquela peça de muito dos anos do século XVIII, com aquela roupa tão grande, aquelas coisas, né? Então aproximou um pouco, mas manteve áreas de época, né? Ficou ótimo, né? Outra peça também muito interessante é que você faz uma terapeuta, mas você foge daquele paradigma do terapeuta tradicional, né? Você constrói uma personagem com várias nuances. É na peça Branca, que é um texto do Walter Daguerre, e que você, a personagem que ajuda uma moça que ela perde a memória a partir de um choque anafilático que ela tem na cadeira do dentista, né? Fala um pouquinho de como foi essa... Eu achei o tema dessa peça interessantíssimo. O texto era muito bom do Walter Daguerre, era um lirismo, sabe? No texto, parecia um poema, assim, parecia um texto do Walt Whitman, era uma viagem. Exatamente.
Era muito bonito, assim. E a peça, ela acabou sendo tendo vida curta, essa. A gente fez uma temporada no Glaucio Gil e Sim. ela não, ficou, não aconteceu, assim. A gente não conseguiu emplacá-la tanto, mas foi uma experiência muito bacana. O texto era ótimo, a direção do Sugahara, né? Um cenário limpo, e em transição em blackout, assim, a gente aparecia a cena do nada. Foi muito bacana, com o Zé Carini, a Júlia Stockler, né? E a Ludmilla. E foi nessa peça que eu conheci o Marcelo, que é meu marido. E ele fazia a trilha sonora. Interessante, interessante. E como é que você chegou? Porque eu estava lendo, foi uma crítica que veio em relação à sua personagem da terapeuta que chamou a atenção desse crítico, né? Como você conseguiu fugir do lugar comum. Como é que você conseguiu dar essa nuance, assim, de sair daquele lugar comum, da terapeuta? Ela era meio alternativa, ela fazia umas hipnoses com a personagem da... Então tinha umas coisas assim de mais... Audaciosas, né? Audaciosas. Bebia, né? Tem uma cena que as duas são bêbadas para tentar soltar a personagem da paciente, enfim. Mas foi isso, foi uma peça que teve vida curta, assim. A gente fez no Glaucio Gil e ela não foi muito tempo, não, mas é isso, né? O teatro é sempre bom, sabe? Por mais que às vezes não aconteça, mas aí conheci uma pessoa, estou com ele há 4 anos, a gente está feliz. Eu não sei, você me chamou para fazer essa live, eu fiquei pensando, olhando para trás, falei, cara, sempre tem uma coisa boa, sabe? Não tem um processo, uma coisa que eu não devia ter feito isso, não devia ter... Imagina, sempre tem algo que... Ou alguém que você conhece, que te leva para outro trabalho, que vai ser muito bacana, enfim. Sempre tem algo positivo, né? Por isso que é importante estar sempre em movimento, sabe? Acreditar que pintar vai, se joga, porque sempre tem algo bom, sabe? Assim, pelo menos na minha experiência, eu não tenho o que lamentar, assim, de um processo que eu não devia ter feito, de algum projeto que eu não devia ter entrado, porque eu aprendi com todos os trabalhos. E até porque você se dedica de maneira visceral ao que você faz, ou seja, faz com paixão, né? E aí, independente da peça, porque isso é um mistério mesmo do teatro, e até mesmo da televisão, do cinema, né? Você tem filmes e você tem programas maravilhosos na televisão que não tiveram uma continuidade. Quer ver um exemplo? Eu era criança quando eu assisti Ciranda Cirandinha, né? Que lançou Fábio Júnior, Jorge Fernando, Lucélia Santos, Denise Bandeira. E foi o quê? Uma temporada. E o seriado era maravilhoso, né? Sim. Então são mistérios, mas fica, aquele registro está ali, né? Exatamente. Aí você encontra uma pessoa que fala, lembro de você fazendo um trabalho que você achava que não era tanto assim. Que não marcou, mas marcou. Agora eu queria lembrar a você também uma peça muito interessante, que também tem uma relação até direta com a questão da senhora Watt, também fala da questão da prostituição, que foi o seu encontro com Susana Faini nos palcos, quando você fez Silêncio, e que fala das primeiras famílias, das primeiras mulheres judias que vieram para o Brasil, e que tinha aquela questão das polacas, né, para poderem sobreviver aqui, foram para o mundo da prostituição. Isso gera uma discussão, né, numa mesa de jantar, que pauta com muito humor, né, um sarcasmo, né, um humor ácido, essas relações ali. Como é que foi para você essa peça Silêncio? Foi a Suzana e uma parceria que começou, eu fiz As Bruxas de Salem. As Bruxas de Salem, já fiz. Foi lá que eu conheci a Suzana, uma atriz que tem muita importância na minha vida, aprendi muito com ela. E lá eu já começava, eu ficava com ela, chegava cedo, também ouvia as histórias da Suzana, acompanhava ela. E a gente se reencontrou em Silêncio, foi um reencontro incrível, foi uma alegria. E tinha essas cenas, né, de discussão de avó conservadora, judia, e essa neta que era historiadora, que estava fazendo uma pesquisa sobre as polacas. E avó para avó é um assunto tabu, não devia estudar sobre isso, que era uma vergonha, né, para a sociedade judaica. E essa história, né? E aí era uma bateção de boca danada em pleno Shabat. E essa peça ficou, acho que por 2 temporadas,
mais, né? A gente fez no Sesc Copacabana, depois no Teatro Tom Jobim, que era dentro do Jardim Botânico, uma graça. Isso, é. E fizemos algumas viagens também. Viajamos para BH, para algumas cidades com ela. Muito bacana. Ela é uma grande atriz. E fechando essa programação teatral, não poderia deixar de citar o universo de Nelson Rodrigues, né? Você fez Os Sete Gatinhos com direção do Bruce Gonlewski. Como é que foi para você também? Quantos textos você chegou a fazer do Nelson, assim, profissionalmente? Foi só esse ou você já tenha feito algum anterior? Eu fiz Escravas do Amor, que era um folhetim da Susana Flegg, né? Que era com direção do João Fonseca também. Uhum. Mas peça, dramaturgia, Os Sete Gatinhos foi o único. Foi a única. Foi o único, né? Na peça, você fazia qual personagem do Sete Gatinhos? A Aurora. Aurora. A irmã mais velha, que era professora. Namorada do Bibelô. E é muito legal nesse universo. Antônico Pereira, né? Antônico Pereira fazia a peça. Antônico Pereira, né? Foi muito bacana. Você vê que o Nelson, ele debochava numa boa, né? Claro, um humor assim, digamos assim, até de elogio, né? Mas ele brincava muito com a psicanálise, né? Ele gostava de fazer brincadeira. Mas as peças dele são um puro mergulho no inconsciente, né? Como é que ele era um leitor compulsivo de Freud, acredito. Totalmente. Totalmente. Das famílias, né? Muito bom. Bom, aí vê como é que foi a tua primeira experiência em televisão com Ciranda de Pedra. Você faz uma personagem, né? É a Idalina, né? Que o personagem do Caio Blá tem aquela conversa fiada, né? Tentando te levar a fazer o que ele quer. Como é que foi essa tua experiência na televisão? Foi a tua primeira experiência foi em Ciranda de Pedra? Primeira. Que também veio dessa forma, assim, me assistiram fazendo Gota d'Água. Um produtor de elenco me viu e me convidou. Enfim, fazendo um retrospecto assim, na minha carreira, parece que foi assim, sabe? Uma coisa levando a outra. Levando a outra, né? Não procurei, não fiz teste, sabe? Não tenho muita essa memória, assim, de conseguir um personagem através de teste. Enfim. Foi mais o trabalho mesmo levando a trabalho, né? Um trabalho levando a outro. E aí, a Gota d'Água me convidaram para fazer a Ciranda de Pedra. Foi um personagem de muita composição, assim, teatral também, né? Ela tinha um tique nervoso que ela fazia assim com um brinquinho, aí saiu uma trilha sonora do brinquinho quando ela fazia assim. Usava aqueles óculos gatinhos, assim, tinha um jeitinho de andar, tinha toda uma composição, assim. Uma cabecinha bem teatral a minha, né? Eu lembro que o Caio me colocava na posição certa, porque eu nem olhava para a câmera, eu só ia fazendo assim. E ele, no meio da cena, ele me puxava, assim, dando o texto dele, ele me posicionava, porque eu estava totalmente... E eu fui aprendendo assim, fazendo, né? Mas você sabe que é muito legal esse seu entregar, essa espontaneidade, porque o personagem fez muito sucesso, né? Tem várias entrevistas de conta dele, as pessoas... Era aquele momento de humor, né? Em que a química de você com o Caio era perfeita, né? Pô, ele me ensinou muito, assim, não sabia nada de TV. E foi um parceiraço. Aí você teve a experiência depois de Além do Horizonte, alguns anos depois, né? Em que você fazia a Sandra, mas essa já era uma personagem mais sofrida, né? Tomava conta de 2 sobrinhos. Como é que era isso? Eu tive que puxar ali uma maturidade que eu não tinha, né? Porque eu fazia uma mulher que tinha abdicado a própria vida para cuidar desses sobrinhos. A minha irmã tinha sumido e seguido uma seita louca, né? Era uma novela meio de ficção científica, né? Tinha E aí eu cuidava deles, o Thiago Rodrigues e o Simas, né? O Thiago, inclusive, era mais velho do que eu e eu tinha que fazer tia dele. Então eu tinha que puxar ali uma seriedade, uma sobriedade, assim. Era uma tia bem conservada, né? Era uma tia bem conservada. Pois é. Mas aí a novela tinha vários núcleos e ela dispersou também. Começou ali bastante com o nosso núcleo ali na cidade, mas depois ela migrou para a Amazônia. E, enfim, aí eu demorei depois a reaparecer na novela. Ela tinha uns nichos, assim, né, que
que em determinado momento ela era desenvolvido uma parte, né, da história. Né? Uhum. Mas aí foi isso. Eu tive que fazer essa tia sofrida. Voltando um pouquinho que eu já tinha citado no início da entrevista, do Open Bar, né? A sua personagem também era bem interessante, porque você fazia uma pessoa muito religiosa, né? Muito pudica, né? Contrastando com os outros dois personagens, né? Que era o Jorge Salmos e o outro ator, agora está me fugindo o nome. O Mas Silvio está Guedani. É. Isso, exatamente. Ah, Vocês faziam. Ali foi a experiência de brincar, fazer um TV, uma equipe toda jovem, sabe? Foi muito despretensioso, assim. A gente ficava num casarão ali em Santa Teresa, a gente gravou a série inteira lá. Quase um Big Brother, assim, o dia inteiro. Aquela garotada naquela casa. Era só garotada fazendo câmera, direção, todo mundo novinho. Era muito divertido, assim, uma experiência assim, de trupe, né? De trupe, né? Falando da boemia da Lapa, né? Era um bar na Lapa, isso. Cinema, você teve muitas experiências em cinema, porque eu estava vendo alguma coisa, o filme de 2019, Aos Nossos Filhos, com a direção da Maria de Medeiros, que ela era, além de atriz, cantora, ela é diretora, né, do filme, uma cantora portuguesa. Como é que você chegou a esse projeto em que você está com a Marieta Severo, né? Eu faço a Marieta Jovem, né? Mais uma vez. Eu fiz algumas participações na Grande Família fazendo a Marieta Jovem. Uhum. E aí me convidaram para esse filme, com direção da Maria de Medeiros, com a produção da Laura Castro. Eu acho que talvez tenha partido da Laura esse convite, que ela me conhece mais. Porque assim. vinha de uma peça, né? Vinha de uma peça teatral que... Um texto dela, que nós fizemos no teatro, ela e a Maria, e desenvolveram para um roteiro de um longa que ainda não estreou oficialmente aqui no Brasil. A gente fez o Festival do Rio, Sim. rodou alguns festivais pelo mundo, mas ainda não conseguiram estrear aqui. Foram, assim, eu faço umas 2 ou 3 cenas no filme, quando aparece a memória dela presa, né, na ditadura. Cenas Sim. pequenas, mas uma carga dramática bem intensa, assim. Foi bacana, foi uma experiência muito boa. E a Maria dirige com uma delicadeza, um cuidado com o ator, foi muito bom. E agora, como é que você já tem alguns projetos que você poderia antecipar para a gente, nesse movimento que já está no mundo inteiro, né? A gente espera que permaneça, né, de flexibilização das pessoas voltando ao presencial, mas ainda preservando também esse movimento online. Você pretende voltar com Onde Estão as Mãos esta noite, ou além, tem outro projeto que você poderia contar para a gente? Gostaria de voltar sim. A gente fez bastante a peça. Estou de olho aí para ver se acho algum festival, alguma coisa para a gente entrar. A gente conseguiu o edital da Lei Aldir Blanc, né? Foi aprovado, enfim, a última temporada foi cumprindo essa programação desse edital. Agora eu não sei o que pode vir, mas assim, eu tenho um projeto para estrear em São Paulo, que é um texto da Paula Prestes, que é uma roteirista de cinema, dirigiu alguns documentários, enfim. Esse é o primeiro texto de teatro dela, né? E eu adorei, é um texto muito bom. Também com a Clara Carvalho e tal, enfim, tem essa possibilidade aí de ser ainda esse ano, né? Vamos ver. Que bom. E é legal porque você vai se reaproximando dessas amizades, né? Que você já fez trabalho, então já tem essa intimidade, isso é muito legal. Acaba criando uma espécie de companhia de teatro informal, em que vai... Exatamente. E aí é tão bom, né? Que quando você começa um outro processo com a pessoa que você já conhece, aí tem pode ser mais desarmado, né? Você pode confiança total, né? É bom repetir essas parcerias, principalmente na direção, né? Conhecer um diretor, saber mais ou menos o que ele quer. Então, foi assim com o Moacir, com o Ulisses, né? Cria... E uma curiosidade, não sei, pode ser uma intuição falha minha ou não, mas eu vejo você também com um certo olhar de diretora. Você pensa em assumir a direção de algum trabalho?
não sei. Teria Eu penso vontade? muito no lugar da atriz, sabe? Né? Tenho dificuldade de visualizar, assim... por exemplo, eu gosto muito da parte de entendimento de texto, desse trabalho com relação ao texto, Sim, sim. composição da personagem, mas eu tenho dificuldade de visualizar materialmente a cena, sabe? Que cenário, É. sabe assim, não consigo esse olhar ainda se exercitar mais, assim. O meu olhar ainda vai muito para o ator, para o trabalho do ator, né? Eu acho que vem um pouco da ansiedade perfeccionista virginiana. A gente fica no detalhe, né? No detalhe, eu sei como é que é isso. Dificuldade E de como é abrir. que... De abrir, né? E, Karen, como é que você vê esse mercado do streaming? Você já fez algum trabalho para o streaming que está cada vez ampliando mais o mercado para os atores, diretores, roteiristas? Não, ainda não fiz. Ainda não entrei nessa... Cheguei a fazer um teste, mas nunca... Ainda não fiz, né? No streaming, não. Né? Mas como é que você vê com bons olhos? Porque antigamente você ficava restrito às emissoras, grandes emissoras de televisão. Agora você tem um leque de possibilidades incrível, né? Tem séries ótimas, né? Assisti algumas nacionais muito boas. A Dom, adorei. Né? Tem muita coisa boa. Acho incrível. Gostaria de fazer. Olha, Olha, infelizmente, quando a Leonino. gente está no melhor do papo, estou acompanhando aqui. Ah, peraí, tem aqui. Leonino também tem esse perfeccionismo. Tem Mas muito ator alguns leonino. que são bem parecidos, né? É. Bom, sempre quando a gente está no melhor do papo, o tempo é um pouco ingrato com a gente, tá? Mas eu queria dizer de coração que eu adorei essa conversa contigo, né? Como a gente revisitou, né? Você até falou assim, vou tentar exercitar a minha memória. E como é que as coisas foram surgindo, né? Então, poxa, de coração, muito obrigado pelo seu tempo aqui, o carinho com que você dedicou a esse bate-papo. Nossa, eu que agradeço. Fiquei muito emocionada com o seu comprometimento, como você pesquisou, coisas que eu... Gente, caramba, lá da faculdade ele achou isso. Muito obrigada, Paulo. Adorei. Eu que agradeço. Olha, tendo qualquer projeto novo e tal, essa ponte está criada aqui. Sempre mande para o Divã Cultural, que vai ser um prazer e uma honra divulgar os teus futuros trabalhos. Muito obrigada. Que bom. Obrigado. Tchau, boa noite. Até já. Até já.